E aí, galera, mais uma semaninha começando. Essa semana, né, estamos aí 4 semanas já do Natal, 4 semaninhas antes de entrar de férias aqui de novo, mas sentindo já que a galera tá numa pegada bem mais focada também. Na escola tá tudo, eu tô levando o trabalho um pouquinho mais, né, assim, rigoroso com os alunos, fazendo com que eles façam bastante exercício e praticando, né, é assim que funciona. Então hoje meu dia não foi diferente. Eu já tive o 8º ano quase que o tempo todo, então foram aulas de matemática, onde essas aulas de matemática, exercício atrás de exercício, falei para eles, vocês precisam praticar para aprender. E é legal que eu já joguei um pouco os que não estavam fazendo, hoje eu comecei a falar, ó, responsabilidades suas de não fazer. É claro que eles estão numa idade que a gente precisa ficar um pouquinho mais em cima, mas também eu acho que tem hora que a gente precisa jogar um pouco essa responsabilidade para eles e depois ver o resultado da prova e aí conversar com eles também, sempre uma troca. Bom, enfim, depois tive física, o curso de novo de finanças, tá bem legal, a gente fez algumas vezes de matemática, expliquei para eles um pouquinho mais como eu faço para investir, como funciona, o que eu tenho, o que eu não tenho, enfim, eles ficam sempre um pouco mais interessados e sempre, nossa, que legal, fazer isso, fazer aquilo, mas eu falo, é sempre bom aprender um pouquinho. E hoje, nas minhas aulas, eu usei muito, né, e aí é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá, por partes. Hoje, nas minhas aulas, eu usei muito mídias digitais, e é sobre isso um pouquinho que eu quero falar aqui, né. Eu estou cada vez mais me especializando nisso, meu mestrado foi nessa área, né, em tecnologias digitais, então a minha pesquisa foi um pouco voltada para isso, e eu estou cada vez mais aqui na Alemanha também fazendo os cursos atrás de cursos de como, né, usar as tecnologias dentro de sala de aula, pegando várias ideias, e estou começando também a ter algumas ideias de criar os meus próprios cursos, né. Estou finalizando um agora, não estou fazendo venda nenhuma aqui ainda, mas logo logo vou vir aqui. E aí, galera, você que, né, nunca comprou um curso meu, compra agora. E vou lançar esses cursos no Hotmart aí no Brasil, claro que tudo em português. Estou pegando as ideias da escola aqui alemã, tô algumas coisas, né, claro que adaptando para a nossa realidade aí, lembrando que eu tive essa vivência muito bem aí no Brasil, né, com alguns anos de experiência. E eu acho que hoje o mundo globalizado permite que a gente, mesmo não estando atuando na área aí no Brasil, atuando na área aqui na Alemanha, dá sim para fazer algo que engloba tudo. E eu acho que principalmente, deixa eu arrumar minha câmera aqui, que ficou um pouquinho torta. Opa, ainda não. Agora sim. Tá bom. Ainda não tá torta, ainda não tá totalmente retinha, mas não vou perder muito tempo com isso aqui. E então, eu acho que é legal, inclusive, né, eu estando aqui na Alemanha, trazer esses cursos para o Brasil para poder também mostrar, às vezes, para a gente aí, né, o que a galera aqui faz e às vezes a gente tentar fazer aí, já que existe sempre essa comparação, país de primeiro mundo e assim vai. Bom, o que eu fiz hoje, eu acho que vocês conhecem, para quem não conhece, o Kahoot, né? O Kahoot é uma ferramenta onde as crianças podem aí brincar na aula ou jogar, vamos falar assim, né? Onde eu posso criar uma conta como professor ou criar uma conta como um indivíduo qualquer. E nessa conta eu vou fazer um quiz de perguntas, né? E esse quiz de perguntas, então, eu vou compartilhar com os alunos, ou por um QR Code, ou por um número, né, um PIN de 6 dígitos. Eles vão entrar no site, vão digitar esse PIN, ou vamos só ver na tela já como é que funciona o QR Code, e eles vão entrar nessa página. Aí nessa página, vamos supor, né, vamos pegar um tema aqui, hoje o tema de finanças, a ideia era eles trabalharem um pouquinho com matemática, então vinha um pouquinho de porcentagem, como trabalha a porcentagem, né? Então, uma pergunta que tinha lá era quanto é 1/5 em porcentagem? E aí tem 4 respostas, onde essas 4 respostas estão colocadas na tela, bem embaixo, assim, né? E cada uma com uma cor. Então, uma cor azul, um verde, amarelo e vermelho. E aí tem várias respostas que eu coloco. Então, 20% a resposta certa, 10%, 5% ou 50%. E aí os alunos clicam, assim que todos eles, né, se registram, colocam o nome, clicam na resposta, já aparece o resultado. Quanto foi dado de cada resposta, não de cada aluno, né? Mas quanto cada aluno, né? Quando por exemplo, nós temos aí 10 participantes, 5 colocaram 20%, 4 colocaram 10%,
e um colocou 50%. Então vai aparecer lá quantos de cada, né, colocaram a resposta e qual é a resposta certa. Ela aparece numa cor mais vistosa, as outras meio que nublado. Então é legal que, primeiro, né, os alunos, como assim? Não entendi. Aí o que eu fiz na minha aula? Normalmente, né, você tem sempre os dois jeitos de usar e você pode falar assim, mas isso não traz nada para uma aula. Eu acho que tudo depende de como você faz essa aula. Então, como é que eu fiz hoje? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, tá aí, o que vocês acham? Tem o pessoal que já sabe, o pessoal que não sabe, o pessoal tipo, não entendi. Aí eu paro, porque todo o comando do jogo sou eu que faço. Então, por exemplo, quando todos eles responderem a pergunta, automaticamente já gera, né, esse quadro, então esse slide de resposta, para ver quem acertou e quantos colocaram cada um. Mas a gente não sabe quem foi que colocou a específica resposta. Por exemplo, a gente não sabe quem colocou 50%, sabe que teve uma resposta que foi com 50%. Claro, um parênteses antes, precisa ter internet para isso funcionar, né? Porque tudo isso é online. E aí, o que eu faço? Bom, nós temos um grande número de respostas falsas aqui, né? Ou basicamente 50% de respostas falsas. Aí eu vou lá na lousa e explico, é assim que funciona a porcentagem, 1/5 é uma divisão, então você vai pegar 1, dividir por 5, você vai ter 0,20. 0,20 é a mesma coisa que 20%, já que 20% é 20 sobre 100. E aí, né, não vamos entrar na explicação matemática aqui. E aí é legal que depois disso feito, a gente pode repetir o jogo, né, com todas as perguntas de novo para ver se eles aprimoraram os conhecimentos, para ver se eles aprenderam de fato. Então, hoje, os jogos que eu fiz, né, como eu estava falando de finanças com eles, já era algo mais específico que eu fiz para essa temática. Então, eram compostos por 10 questões. E essas 10 questões, fazendo e parando, eu quase que usei 50 minutos, né, de uma aula de 1h30. Então, para você ver como, às vezes, um joguinho de 10 perguntas ali consegue entreter bastante os alunos, porque você consegue dar outros exemplos, e às vezes os alunos respondem de outra forma. Por exemplo, hoje tinha lá, né, quantos que é? 1/2 menos 1/4. E teve uma aluna que respondeu com um círculo, pintando o círculo na metade, depois um círculo pintando ele em 1/4, e tirou, né, esse 1/4 desse 1/2, sobrou 1/4. Aí eu falei, olha só que interessante a resposta, né? Porque às vezes na matemática, o professor, ou nós professores, né, exigimos dos alunos um cálculo matemático, 1/4 menos 1/2, tira o mínimo múltiplo comum, blá, 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 e aí resolve, né? E a resposta, né, como ela chegou nessa resposta, também é válida, né? Desenhando um círculo e pensando na metade, depois num quarto do círculo, se eu tirar esse 1/4 dessa metade, vai me sobrar 1/4. Eu achei isso muito interessante, então, e foi uma ferramenta que os alunos, primeiro, o jogo também, né, ele tem um tempo limite para cada resposta, 1 minuto os alunos podem ter para responder, e quem responde mais rápido, então é calculado um fator, claro, estando certa a resposta e mais rápido, um fator de pontuação. No final a gente consegue ver qual foi o aluno que teve ou obteve a maior pontuação. É claro que, né, não estamos querendo gerar competição nenhuma, apesar da gente saber que existe uma discussão, sim ou não para competição, vida diária, tudo. É algo que entretém os alunos e é algo que chama a atenção deles. Pelo menos você consegue ali, né, reter um pouquinho mais da atenção deles por um tempo maior, e também muitos dos alunos que às vezes não estariam nem interessados pela aula de matemática por finanças, eles aí pelo menos brincam um pouquinho e às vezes, né, escutam um pouquinho mais a matéria. Então, é lógico que é uma alternativa para se usar todos os dias? Não. Eu acho que, principalmente pelo que eu estudei, pelo que eu vejo, é muito importante ainda que os alunos tenham, né, essas aulas quadradinhas, vamos dizer assim, né, com o professor explicando e eles aprendendo, mas fica aí uma alternativa, né, para a gente poder usar no nosso dia. Kahoot, eu vou escrever aqui embaixo nos comentários o link, vou pôr o link, né, é uma empresa da Itália que desenvolveu esse trabalho, e eu já vi alguns professores no Brasil usando também, colegas, Instagram ou mídias sociais que eu sigo, mas para quem não conhece, né, fica aí a dica então. Aproveita, não é só na matemática, dá para usar em qualquer área, dá para usar fora da escola, dá para usar para as crianças em casa, dá para usar
para quem tem aí empresa no trabalho, para uma palestra, dá para usar inúmeros exemplos, inúmeros casos onde dá para ser usado um aplicativo simples. Eu vou tentar fazer essa semana aqui então um catado de alguns programinhas bem legais que eu uso aí para dar aula e vou tentar trazer aqui numa série, aí, numa semana de mídias digitais o que dá para usar. Claro que eu vou tentar sempre pensando mais no software, lembrando que o hardware também é importante. Para quem não sabe qual é a diferença de software e hardware, eu explico amanhã, senão o vídeo vai ficar longo. Então assiste amanhã. Até mais, tchau!